Olá, boa noite. O juro do cheque especial fechou novembro em quase 200% ao ano. É o maior percentual dos últimos 15 anos. Você vai ver também nessa edição o impacto disso nas contas do brasileiro e o que as pessoas estão fazendo para não ficarem ainda mais endividadas com as contas de fim de ano. Você vai ver também. O presidente Dilma defende permanência de Graça Foster na Petrobras, depois de saber que ela foi avisada pessoalmente sobre desvios. Papa Francisco condena intrigas e lista 15 doenças a serem curadas no Vaticano. Coreia do Norte ameaça atacar a Casa Branca e o Pentágono em retaliação ao filme em que americanos tentam matar o ditador Kim Jong-un. Na Argentina, uma macaca ganha ação na justiça e pode ser solta num santuário no Brasil. Morre o cantor britânico Joe Cocker, conhecido por um dos melhores covers dos Beatles de todos os tempos. E na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe também com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11 97559 2915. Não esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A taxa média de juros cobrada nos empréstimos para pessoas físicas atingiu o maior patamar desde março de 2011. No cheque especial, o juro chega a quase 200% ao ano. Um alerta para quem vai se endividar com as compras de Natal. Há 2 meses, Tamires não consegue quitar as dívidas com cartão de crédito. Mesmo assim, vai gastar o que não tem com as compras de Natal. Tem que fazer a dívida, presente não pode faltar nunca. Depois o cartão dá um jeitinho. Sem controlar os gastos, Tamires não deve sair tão cedo do vermelho. Os juros bancários cobrados nos empréstimos para a pessoa física, medidos pelo Banco Central, bateram recorde em novembro. A taxa média no crédito livre, que exclui os recursos de habitação, BNDES e crédito rural, ficou em 44,2% ao ano. O destaque ficou por conta do cheque especial, que subiu 3,8 pontos percentuais entre outubro e novembro, chegando a quase 200% ao ano, maior índice desde abril de 1999. A alta é um reflexo da elevação da taxa básica de juros, a Selic, que está em 11,75% e deve subir para 12,25% ainda no início de 2015. O ano que vem promete ser um ano de muita austeridade e é um ano neste momento aqui é um momento de pagar dívidas, não fazer mais dívidas. E quem pretende usar o cartão de crédito nas compras de Natal precisa tomar cuidado para não cair no rotativo. Os juros médios cobrados nessa modalidade são os mais altos em 14 anos. Em novembro, chegaram a 10,90% ao mês, o equivalente a 246% ao ano. Agora, se você precisa realmente financiar parte das compras, uma opção de juro melhor é a do crédito consignado, aquele em que as parcelas são descontadas na folha de pagamento do funcionário. Nessa modalidade, os juros variam de 2% a 3% ao mês. Eventualmente, acho que até os crediários das lojas acabam tendo taxas melhores do que os do cartão e do cheque especial. Quem já aprendeu a lição sabe que o melhor mesmo é economizar para não comprometer o orçamento. Tem que economizar o ano inteirinho para comprar à vista. E se não tiver dinheiro para todas as compras, como que faz? Não dá presente para ninguém. Boa noite, Ayrton Villa. Bom, o uso do cheque especial e do cartão de crédito aí aumentando e juros nas alturas, o que esperar? Não comprar, né? Porque nós já discutimos várias vezes aqui no Jornal da Cultura que as taxas de juros no Brasil são absurdas, tal, né? E o banco nunca perde, porque ele aciona na justiça, tal. Do cartão de crédito nem se fala, nem a agiota cobra o que cobra o cartão de crédito e tal. O cheque especial é terrível, você deve usar só em momentos de extrema urgência, tal, né? Durante uma parte do mês. Agora, quando a pessoa usa sistematicamente o cheque especial com essa taxa de juros fabulosa, uma das maiores do mundo, é sempre a primeira, a segunda ou a terceira, varia, né? Isso é nos últimos anos, tá? Há muito tempo. O cartão de crédito, o cartão de crédito é pior ainda, o crédito rotativo é a pior coisa. Então, também cabe
cabe ao consumidor, eu acho uma questão de responsabilidade, né? Se ele já tem dívidas, ele não vai fazer novas dívidas. E se ele não tem, não há razão dele fazê-lo numa situação econômica em que o país vai crescer zero, que existe possibilidade de aumentar a taxa de desemprego. Então, há uma questão do cidadão ter responsabilidade. Porque ele, ao comprar, achar que ele está dando presente, ele não está dando presente para um amigo, para um familiar, ele está dando presente para o banco. E fica nessa obrigação de dar presente também, né? E tem hora de pisar no freio aí? Dar presente quem tiver recurso para dar presente, não é? Mas por trás disso, na verdade, tem uma política totalmente equivocada, na minha opinião. Qual é esse equívoco? Para combater a inflação, nós aumentamos a taxa de juros. Os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, passou por uma grave crise. Como é que os Estados Unidos saiu da crise? Reduziu a taxa de juros a zero. O Japão, agora, numa grave crise, também. Então, se esses países conseguem sair de crise, reduzindo a taxa de juros a zero, o que eles conseguem com isso? Eles conseguem manter a produção, eles conseguem fazer com que a indústria possa produzir e que o consumidor possa consumir. Não posso admitir que eu tenho que dizer para o consumidor, olha, você não consome, porque se você consumir, você vai pagar um juro altíssimo, não vou poder pagar esses juros e essa dívida. Isso é um absurdo, nós caímos numa ciranda. Então, o sacrificado ao consumidor porque ele não tem facilidades para compra em função desse juro. Mas mais sacrificado é o produtor, a indústria, o comércio em geral. Por quê? Principalmente a indústria e os produtores rurais. Por quê? Porque não tem financiamento baixo para poder investir na produção. Então, eu não sei que mágica é essa que eles conseguem. Sei, virão demissões, virão outras consequências. E por que a gente sempre recai nessa velha conta? Porque esse país era o país dos empresários de obras públicas e dos banqueiros. Os empresários de obras públicas já estão na cadeia. Quero ver quando é que nós vamos ter a aplicação da lei de usura nesse país, que está na Constituição, mas nunca foi regulamentado. Não é porque esses juros são escorchantes, são criminosos. Os bancos têm bilhões de lucros. O lucro trimestral do banco, XYZ, que eu posso até dizer o nome, é de 2, 3 bilhões de reais. Lucro! O senhor vai lá, tira na maquininha lá um ticketzinho lá para dizer quanto é que o senhor tem na sua conta, o senhor paga R$4. R$4, quase $2. Esse é um país dos banqueiros. Era dos empresários de obras públicas, que agora está se vendo que faziam, e é dos banqueiros. Quando é que nós vamos ter uma política para poder fazer que os juros caiam no juro de patamar internacional? Nós não queremos nada diferente. Queremos juro de patamar internacional. Por quê? Esse país não tem produção? Tem. O que falta é financiamento para isso. Por que não tem financiamento? Porque a taxa de juros é absurdamente excessiva. A economia brasileira vive um momento, esse ano vai crescer zero, o ano que vem estima-se em zero e alguns já falam em recessão, ou seja, crescimento negativo ano que vem. Pelo quadro econômico desastroso, a herança maldita que a Dilma criou e ela vai administrar, é interessante, nós vamos assistir, o bom da gente que a gente vai ver como ela vai administrar uma herança maldita desastrosa, destruiu as contas públicas, os gastos do PAC absurdos, obras da Copa, a corrupção no setor elétrico e a corrupção, que nós vamos comentar daqui a pouco, no maior desvio da história da humanidade, patrocinado pelo governo, que é o caso do Petrolão. Portanto, numa situação econômica dessa, um dos instrumentos que a economia usa, isso em qualquer país, é você levar a taxa de juros para diminuir a procura. Quando você tem uma procura intensa e não tem uma oferta suficiente, sobe a inflação. É natural, né? Você tem uma escassez de bens, mais pessoas procurando, não tem os bens suficientes, os preços sobem. A inflação está saindo do controle, isso nós já sabemos, tal. Não é de hoje que ela está fora do centro da meta. Então, um dos instrumentos usados é justamente você aumentar a taxa de juros. Agora, não basta fazer isso, você precisa também estimular ao mesmo tempo a produção. Portanto, é necessário ter uma política no sentido amplo, não é atuar setorialmente. O problema todo é que a nossa política econômica, por exemplo, no ar, diminui impostos da indústria. Precisa de uma questão mais ampla, você precisa discutir a política industrial, diminuir impostos da cesta básica, no caso dos produtos agrícolas. Você precisa de uma política mais ampla. Então, falta uma questão mais geral. Nós temos uma enorme dificuldade de pensar o Brasil como um todo. Acho que essa questão me parece a central. E apesar do mau humor que ronda a economia brasileira, a maioria dos jovens de baixa renda sonha em abrir a própria empresa em 2015, segundo uma pesquisa recente. Leandro virou empresário em 2014. Aos 24 anos e com pouco dinheiro no bolso, ele investiu tudo o que tinha em uma franquia de cursos profissionalizantes em Guarulhos, na Grande São Paulo. A escola tem 150 alunos matriculados.
Para 2015, o projeto é fazer a empresa crescer. Com esse pouco tempo, eu vi que o ano que vem eu vou conseguir, sim, dobrar o número de alunos nessa unidade e já estou com planos para abrir a segunda aqui em Guarulhos. Ser um empreendedor é o sonho de muitos jovens brasileiros. Uma pesquisa mostrou que mais de 70% da população de baixa renda, com idade entre 18 e 25 anos, pretende abrir uma empresa no ano que vem. O levantamento viu mais de 2.200 jovens da classe C em todo o país. De olho nesse público, o diretor de um grupo de franquias para empreendedores de baixa renda viu o faturamento da empresa crescer mais de 500% neste ano. A gente está despertando a curiosidade e a vontade de ser empreendedor no brasileiro. E, em alguns casos, a gente já consegue, né, dependendo da marca, dependendo do modelo de negócio, a gente consegue fazer com que esses investidores, né, jovens investidores, consigam ter acesso. O consultor de marketing do Sebrae avalia que, mesmo com o baixo crescimento econômico do Brasil em 2015, o empreendedorismo entre os jovens deve aumentar. Se o empreendedor for esperar o momento ideal da economia para investir, ele não vai investir nunca. O que ele tem que fazer é persistir no plano dele, no sonho dele, no projeto dele, mas levando em consideração a complexidade do cenário que ele vai enfrentar. Para quem pretende dizer adeus ao patrão no ano que vem, seguem as dicas. Você precisa analisar quem é seu cliente, quem é seu concorrente, como é que se dá a condição de concorrência nesse mercado, quais são os custos envolvidos nesse negócio, qual é o preço que você vai cobrar e, principalmente, quais são os riscos envolvidos no teu negócio. Vocês concordam com ele? É hora de tentar arriscar em um negócio próprio? Tem muita gente querendo. Eu acho que tem, e tem muito espaço para isso. O crescimento das pequenas empresas é um negócio fantástico no país. Há pessoas que se estabelecem, que a duras penas vão conseguindo galgar os caminhos do comércio, aprendendo a fazer. Agora, existe hoje, muita gente que está estudando para fazer isso. As escolas técnicas que estão dirigindo para isso. O Sebrae tem cursos que orientam como se faz isso. Isso é um avanço. Eu acho que é uma saída, um empreendedor. Agora, precisa ter um pouco de capital para isso. E é preciso perfil também, né? E se for... Olha, se dispuser a ser empreendedor e contar com financiamento bancário, cai fora. Não entra nessa, porque você não sai. Não sai. Está aí, falamos ainda há pouco dos juros. Imagina, se você tomar dinheiro no banco, os juros que eles vão te cobrar, se você vai ter lucratividade no começo do seu negócio para poder sobreviver. Você vai viver para pagar banco. É o começo já mais arriscado, né? É que a gente no Brasil não tinha, né, tradição de empreendedorismo, né? A gente tinha a tradição de emprego público. O sonho de todo mundo era arrumar um emprego público, né? Os filhos eles estudavam para isso, se não pegavam o emprego do Estado, virava padre e tal. Que era, na época, inclusive, quando a igreja era ligada ao Estado até o final da monarquia no Brasil e tal. Então, essa tradição do emprego público, que muitos, inclusive, recebiam salários muito baixos, dizia que era miséria garantida. Isso mudou nos últimos 30 anos. Há um processo de mudança e que é muito saudável, ou seja, as pessoas começam a entender que tem potencialidades. Elas não vão ficar 30, 35 anos no emprego público porque é a miséria garantida. Não, elas vão tentar empreender. Agora é difícil. Não é fácil, porque nós temos um problema tributário que é gravíssimo no país, as dificuldades que tem da economia em geral. Agora, há uma série e o Sebrae faz um bom papel nisso, de colaboração com os pequenos empreendedores, mas há uma série de experiências vitoriosas que a gente lê, a gente acompanha, né, na imprensa, tal, de que gente que começou com um pequeno negócio conseguiu construir uma rede, um império. Agora, por outro lado, há um número muito grande daqueles que acabam fracassando também na ilusão. Por isso que uma análise ponderada do que ele vai fazer, do que ele vai gastar, o acompanhamento do Sebrae, saber que existem custos, que a coisa não é fácil, que é muito difícil empreender um negócio, é essencial para que não caiba a cara e tenha de ficar pagando dívidas durante anos e anos. Né? Mas um dos fatores que tem colaborado muito para o jovem empreendedor ou para aquele que está iniciando um negócio é o sistema de tributação, o Simples. O Simples facilitou muito as pequenas até médias empresas a ocuparem seu espaço. Porque sistematizou o recolhimento e é uma coisa racional e acho que precisava ser estendido e ainda ser melhorado. Mas, sem dúvida, foi um grande avanço a adoção do Simples. O Rafael Andrade, pelo WhatsApp, ele comenta que, apesar das vindas aí da economia, o empreendedor pequeno
O empresário vem se mantendo. Vem se mantendo, mas não é fácil, porque quando a gente olha os dados sempre são mostrados nas avaliações do número de empresas, de pequenas empresas, de micros empresas que fecham a cada ano também. É um número muito grande. Por isso que alguns optam por franquias, também não significa que não fecham. Ou seja, a necessidade de analisar o mercado, por isso que o papel do Sebrae é importante, ele saber aonde ele vai entrar, estudar bem o mercado, as suas potencialidades, o seu conhecimento daquele mercado, não fazer aventura, especialmente quando a economia cresce zero, né? E o assassinato de 2 policiais americanos reacendeu o debate sobre discriminação racial nos Estados Unidos. Os agentes foram executados por vingança depois da morte de cidadãos negros desarmados. Os policiais protestaram. A manifestação foi logo na chegada do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, à sala de conferência. Dezenas de policiais viraram as costas durante a passagem dele, em protesto contra a execução dos colegas. De Blasio condenou a violência e prometeu investigar o caso. No local onde os policiais foram mortos, um memorial de flores foi montado. Vigílias pediram paz. Os 2 agentes, Engian Lu, de 32, e Rafael Ramos, 40 anos, estavam no carro de patrulha quando foram surpreendidos por disparos. Não tiveram tempo de reagir. O atirador foi Ismail Brinsley, um rapaz negro de 28 anos. Ele tinha postado na internet uma foto da arma e anunciado que iria matar policiais. Ismail cometeu suicídio numa estação de metrô. Os Estados Unidos vivem uma onda de protestos desde que policiais escaparam de julgamentos depois de ações brutais que resultaram na morte de 2 negros desarmados, Eric Garner e Michael Brown. Em férias no Havaí, o presidente Barack Obama condenou a violência no país. E o Paquistão planeja executar 500 prisioneiros até o final do ano. 6 homens ligados a ações terroristas já foram mortos. As execuções foram realizadas menos de uma semana depois do atentado terrorista numa escola de Peshawar, que matou 132 crianças e adolescentes, além de 9 adultos, no noroeste do país. O governo suspendeu a lei que impedia a pena de morte em vigor há 6 anos. E a justiça pretende executar até o final do ano outros 500 homens. 8.000 aguardam sentença. A maioria dos prisioneiros tem ligação com atos terroristas da rede Al-Qaeda ou do Talibã, grupo fundamentalista islâmico que foi derrubado do poder no Afeganistão pelos Estados Unidos em 2001. O exército intensificou os bombardeios no norte do país, onde os extremistas estão escondidos, e prometeu acabar com o terrorismo no país. No Iraque, forças de combate avançaram na luta contra o grupo Estado Islâmico, que perdeu o controle de novas cidades. Hoje, os soldados curdos entraram nas montanhas de Sinjar, região que foi retomada na semana passada com o apoio de bombardeios aéreos americanos. Em discurso, o líder dos curdos iraquianos celebrou a vitória. Chamou a conquista de golpe histórico contra o ISIS e disse que os extremistas estavam com os dias contados. O alemão Jürgen Todenhofer, que passou 10 dias com os combatentes, chamou de ilusão a ideia de que o ISIS será derrotado facilmente. Ele foi o primeiro jornalista ocidental a entrar no território do grupo radical islâmico e sair vivo. Jürgen afirmou que para cada terrorista morto, dezenas de combatentes aparecem no dia seguinte. Diariamente chegam centenas de jovens do mundo inteiro para lutar ao lado dos sunitas, que já possuem um domínio de um território maior do que o do Reino Unido. O grupo é mais forte do que se imagina e planeja fazer a maior limpeza religiosa da história. Por fim, o alemão afirmou que o grupo surgiu como fruto da guerra ao terror, iniciada pelo presidente americano George W. Bush. Vários países aumentaram o nível de alerta terrorista. A Austrália, que enfrentou um ataque de um clérigo iraniano ligado ao ISIS, dobrou a segurança. Hoje, a mulher do atirador, que estava solta sob fiança, foi presa. Em vídeos divulgados na internet, ela já tinha admitido que era terrorista. Que final de ano para essas pessoas, né? 500 condenados aí nos próximos dias, sendo que o país tem 8.000 condenados. O Paquistão é um país novo, né? É bom lembrar que o Paquistão nasceu em 1947, quando a independência da Índia. Aí a minoria muçulmana na Índia, que eram milhões, parte dela se desloca para o Paquistão, que antigamente era chamado de Paquistão Ocidental, que é esse, e outro para o Paquistão Oriental, que é o Bangladesh, que virou Bangladesh em 71. Então, o Paquistão é um país, portanto, criado novo, as fronteiras são relativamente artificiais, criadas no momento da independência da Península Indiana.
E deve ser destacado que, e aí é uma questão chave que envolve o Paquistão, ele é o segundo país muçulmano em população, primeiro a Indonésia, segundo, portanto não árabe, né? E segundo o Paquistão, que também não é árabe, vale lembrar tal. Agora, há uma questão chave que envolve o gancho com a matéria quando fala do Estado Islâmico na região entre a Síria e o Iraque. E aí é uma questão muito complicada. Ali é o terrorismo sunita, que faz uma limpeza étnica, religiosa, contra os xiitas, alauítas, no caso dos muçulmanos, e contra minorias nacionais da região, os degolamentos e tal. E aí é uma questão importante para a gente entender que não há caso na história de um grupo terrorista que tem uma base territorial como tem o Estado Islâmico. Isso é uma novidade de 2014, para a gente tentar entender como isso é possível. Que organização econômica, que dinheiro, que recursos eles têm para montar uma máquina militar daquela, que continua lá, evidentemente favorecida pelas guerras civis na Síria e a guerra civil no Iraque. Mas há uma questão de fundo religioso e político, que é a questão do islamismo. Isso é uma questão fundamental. Não fazer discussão rasteira, fazer discussão séria, né? O islamismo tem uma enorme dificuldade de separar a religião da política. Só consegue descolar a religião da política quando tem ditaduras laicas, clássicas, como no Egito, com Nasser primeiro, como da Turquia, a partir da fundação da Turquia moderna, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, como no Iraque, na época do Partido Baath, que tinha também na Síria, e assim por diante. Então, você consegue se descolar do domínio religioso, mas impõe ditaduras militares, ditaduras laicas. Quando você diminui o poder dessas ditaduras, a presença do domínio religioso quer impor os valores para toda a sociedade. Ou seja, não teve no islamismo uma questão que no cristianismo, não teve até agora, mas que existiu no cristianismo no século XVI, que é chave, a reforma protestante. Sem a reforma protestante, nós não teríamos, por exemplo, a colonização que vai ocorrer no século posterior nos Estados Unidos. Ou seja, na medida que você rompeu aquela relação em que só é uma relação direta entre o crente e Deus e aqui no meio não existe mais ninguém, relação indireta no caso do protestantismo, portanto, você pode questionar todo mundo que está entre o crente e Deus, você cria uma outra, isso é um pouquinho de Max Weber, bem resumido, isso é uma outra relação social, política que é estabelecida. Isso não ocorreu ainda no islamismo. Daí que não é acidente que você tem terrorismo islâmico das Filipinas, do sul das Filipinas até o norte da África. Isso não é acidental, é porque é um componente que não foi resolvido e que leva a essa barbárie como nós estamos vendo do Estado Islâmico. E a seguir, o presidente Dilma diz que vai mudar o conselho de administração da Petrobras, mas promete manter Graça Foster. E o Papa Francisco diz que a igreja sofre de Alzheimer espiritual.